Olá, querida juventude, a todos e todas que nos acompanham neste vídeo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a encíclica Laudato Si, essa carta que foi escrita pelo Papa Francisco, publicada em 2015 e direcionada para todos os cristãos, mas principalmente também para toda a humanidade, né? Afinal de contas, ela trata de um tema que é pertinente a todos, que é justamente o cuidado com a nossa casa comum, que é o nosso planeta Terra. Então, para quem também não conseguiu acompanhar, nós temos um vídeo que já está disponível também, que foi gravado pelo Frei Luiz Carlos Suzin, que explica um pouco de todo o histórico, de como o Papa Francisco, então, elaborou a encíclica Laudato Si, também fala de também todo o conteúdo em que esta encíclica aborda, que é bastante importante também conferir, já está disponível no canal do YouTube aqui da Comissão Jovem. E hoje, então, nós vamos falar sobre a importância, né, o impacto que essa publicação trouxe para o mundo como um todo. Porque, como nós bem sabemos, a ciência nos alerta, né, diversos especialistas, diversos segmentos da nossa sociedade nos alertam para as questões ambientais, climáticas, também sociais, né, que deixam muitos irmãos e irmãs e a todos nós, né, bastante preocupados justamente da situação em que se encontra o nosso planeta atualmente e também do futuro da nossa casa comum, que é o nosso planeta Terra, né? Então, a Terra clama por mudanças e o Papa Francisco, ele inicia a encíclica falando justamente dessa situação, né? O Papa vai tratar o nosso planeta como esta irmã, né? A nossa irmã Terra, que justamente clama contra o mal que lhe provocamos por causa da nossa irresponsabilidade, né? A nossa, aqui a gente se refere à espécie humana, né? Principalmente a humanidade que faz o uso de diversos recursos, enfim, provenientes da natureza para o seu sustento, mas também para a produção, né, enfim, de bens que são consumidos, como a gente conhece, muitas vezes de forma irresponsável. Então, o Papa começa justamente a encíclica falando desse tema, né, dessa mudança pela qual o nosso planeta ele clama. E ele vai colocar também justamente a igreja nesse círculo de discussões, de reflexões sobre o que nós precisamos fazer para poder garantir um futuro também digno para as próximas gerações e também para nós conseguirmos construir uma sociedade mais justa, igualitária, né, para todos os nossos irmãos e irmãs, também nos nossos dias atuais. Então, o Papa, quando ele publica a Laudato Si, ele justamente vem dizer que a igreja também está preocupada com essa discussão, com esse tema, e que também está justamente conclamando, né, a toda a humanidade para que se pense numa forma conjunta, em ações também integradas, para que nós possamos ter mudanças positivas, então, para o nosso planeta e para todos os seres que nele vivem. Então, esse é um dos pontos, né, um dos principais impactos que também a publicação da encíclica Laudato Si traz para toda a humanidade. Nós também vamos ter aqui na encíclica, né, o Papa salientando justamente a importância dessa abordagem, e o Papa também vai fazer, inclusive, referência a outros encontros e conferências que abordam esse tema do clima, né? Então, o Papa, ele vai citar aquelas importantes conferências que nós já tivemos na nossa história, como justamente a Conferência de Estocolmo, né, que vai começar a falar justamente sobre os problemas ambientais. Também ele vai abordar a Eco 92, né, que nós tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, que já vai começar a discutir sobre a importância de a sociedade pensar sobre o desenvolvimento sustentável. E também, agora mais recentemente, né, em 2015, inclusive,
também a Assembleia Geral das Nações Unidas, que também uniu lideranças mundiais e que acabou instituindo a Agenda 2030, onde nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são metas, objetivos, né, colocadas como um desafio para toda a sociedade, em todos os segmentos, em todos os seus âmbitos, para justamente nós construirmos uma sociedade, né, mais justa, também que possa promover uma condição de vida digna para todos e todas, né? Então, trabalhando em diversas frentes, como educação, como igualdade de gênero, né? Como acesso ao alimento, como também a preservação do meio ambiente, buscando também um meio de desenvolvimento de uma economia sustentável, né? Que não degrade o meio ambiente para poder produzir, né? Enfim, as riquezas. Então, todas essas discussões também estão presentes na encíclica. O Papa ele vai citar, então, algumas dessas conferências, a importância de justamente lideranças mundiais se unirem para tentar articular iniciativas que venham a esse encontro, né, dessa necessidade de buscarmos alternativas para a nossa sociedade poder se desenvolver de uma maneira sustentável, né? Então o Papa ele vai exaltar essa iniciativa, mas ele também vai trazer aqui alguns apontamentos, né? Algumas reflexões sobre justamente ainda a falta de ações, né? A falta de políticas públicas coordenadas que possam justamente concretizar essas metas que são colocadas, né, pelos líderes mundiais, enfim, em atas, né, em projetos que eles acabam traçando a partir dessas conferências, mas que acabam não se concretizando justamente pela falta de ações, né, pela falta de políticas públicas concretas. Então, o Papa ele também vai salientar este ponto. Então, por isso que a partir da encíclica, essas discussões, elas também voltam de uma forma mais contundente, né, de uma forma, então, para que toda a sociedade, né, seja convidada a repensar sobre o que realmente estamos fazendo, né, ou principalmente o que estamos deixando de fazer e que é importante que todos possam começar a pensar em colocar, né, todos esses objetivos na prática. Então, essa também é uma das grandes importâncias da encíclica Laudato Si. E então o Papa ele vai chamar justamente a atenção e conclamar, né, a todos e todas para que se possam pensar e inclusive efetivar, né, essas ações. Então o Papa aqui ele justamente conclama para este ponto, né, para a ação. Então muito do que se vinha falando enfim, nessas conferências, muito que se tinha em discursos sobre o que é necessário fazer para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento integral, né, que envolva todos, que não exclua a parcela da sociedade, principalmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, né, tudo estava muito justamente no âmbito do discurso, inclusive no âmbito político, mas com poucas ações. Então, a partir dessa encíclica, o Papa conclama, né, todas as nações a pensarem justamente em colocar essas ações, essas metas, esses planos na prática, né, porque ele salienta por diversas vezes que a nossa irmã terra, né, ou a nossa mãe terra também que nos acolhe, ela clama por essas mudanças de uma forma urgente. E por diversas vezes, também em diversos momentos na encíclica, o Papa Francisco ele vai citar e vai falar sobre a ecologia integral, né? Ou seja, o que o Papa está querendo nos falar com essa expressão, né, ecologia integral? É justamente despertar na sociedade o entendimento de que tudo está interligado, né, de que todas as esferas da vida, elas fazem parte de algo comum, né, e ele salienta que justamente tudo é oriundo a partir da criação de Deus, toda a criatura, né, tudo que habita este planeta
foi criado por Deus. Então isso também o Papa ele vem nos dizer, né, e salientar. Então aqui ele quer apontar também, ele aponta, né, em um momento da encíclica sobre a questão do antropocentrismo, né? Então, em que o ser humano se entende como o centro de tudo, né? E se coloca acima de tudo, por exemplo, colocando os seus próprios valores, as suas próprias necessidades acima, por exemplo, da natureza e de outros seres que habitam aqui o nosso planeta, né? Então, o Papa Francisco ele traz esse conceito da ecologia integral para nós entendermos que nós fazemos parte deste sistema, né, deste organismo que é o planeta Terra e que nós também somos uma criação de Deus, né? Ou seja, nós somos também divinos, porque nós somos criados por Deus, assim como todas as outras criaturas, como a fauna, como a flora, como todos os recursos naturais que também Deus criou, né? Inclusive para que nós pudéssemos ter justamente essa convivência, né? E aqui então se pressupõe também uma relação mútua de cuidados entre todos os seres, que infelizmente é o que nós não vemos hoje em dia, né? Nós temos aqui uma relação então de que o ser humano acaba se colocando no centro de tudo e acaba, enfim, utilizando os recursos naturais, acaba utilizando de outros seres para satisfazer, enfim, as suas necessidades, né? Mas sem pensar justamente nessa relação de cuidado. Então, a partir dessa encíclica, o Papa Francisco vem trazer justamente essa visão, né? De que nós fazemos parte desse todo, de que nós também somos o meio ambiente, né? E de que não há uma separação, por exemplo, entre o ser humano e a natureza. Então, a partir dessa encíclica, nós temos essa reflexão que também é fundamental para que nós possamos nos entendermos, né, nesse contexto em que nós estamos hoje, entendermos a necessidade de mudanças, o que é muito importante. E então, para finalizarmos, né, o Papa Francisco ele nos clama, ele nos chama para a ação, para o agir, né? Então ele vai apontar na encíclica também desde iniciativas que nós podemos adotar na nossa individualidade ou também dentro da nossa família, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Como o uso racional dos recursos, como da água, da energia, o cuidado, né, para a separação do lixo, ou seja, ações individuais que nós podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na convivência com a comunidade, mas ele também vai salientar para a importância de que os líderes de nações, os governantes pensem nas políticas públicas, nas ações em um nível macro também, para que nós possamos justamente ter uma mudança de cultura da nossa sociedade, né? Uma mudança de percepção, também uma mudança na estruturação da nossa economia, para que ela deixe de ser predatória, né? Utilizando os recursos de uma forma inconsequente, inconsciente, para que nós possamos ter justamente esse modelo mais sustentável, que seja também socialmente responsável, né? Que não exclua ninguém dessa questão de ter as suas necessidades básicas, né? Também, enfim, sanadas, e para que todos possam ter o acesso a uma vida digna. Então, o Papa ele nos clama também para a ação. Essa também é uma das grandes transformações, né, a partir dessa encíclica, um dos grandes impactos que ela também traz para a nossa sociedade. E assim, a encíclica também ela volta a chamar a atenção para esse tema de uma forma muito próxima, né? Não somente das comunidades cristãs, mas de todos, porque o Papa ele vai tratar justamente da questão ambiental tanto do ponto de vista divino, quanto também do ponto de vista humano, né? Ou seja, ele vai salientar a face divina de toda a criação,
mas ele também vai salientar o que as nossas ações humanas estão fazendo com essa criação, né? E o que nós precisamos fazer para poder garantir, então, não somente a sobrevivência, mas uma forma de vida digna, né? E que seja justamente voltada para esse caminho que nos leva ao Pai, né? Que é o que também Deus, enfim, quer e nos pede, né? Para que nós possamos justamente construir, ajudar a construir o reino de Deus também aqui na Terra, né? Ou seja, com o cuidado com todas as criaturas. E aqui também é importante salientar que a Laudato Si, então este ano de 2021 já faz 6 anos, né, em que essa carta encíclica foi publicada, e ela continua gerando frutos e ela vai continuar muito presente ainda na vida de todos e todas, porque o Papa Francisco anunciou em maio deste ano, quando se completou o ano especial referente à encíclica, né, que iniciou em 2020 se completou agora em 2021, ele anunciou o lançamento da plataforma Laudato Si. Né? Então, o que seria essa plataforma? Ela já está disponível, mas ela vai sendo incrementada de uma forma gradual. E essa plataforma, ela quer justamente auxiliar a toda a comunidade eclesial, né? Mas a todos e todas, todos os seres, né, que estão preocupados com o nosso planeta, né, com as pessoas e todos os seres que o habitam, a justamente pensarem e implementarem ações nas comunidades, nas organizações, nos ambientes de convívio. Então, a partir dessas orientações e inspirados, então, na encíclica Laudato Si. Então, essa plataforma ela vai continuar sendo alimentada ali até o ano que vem com diversos subsídios, então, para que se possam pensar em projetos e ações que venham ao encontro, então, desse cuidado com a nossa casa comum. Então, quando ela for concluída nessa plataforma, ela terá 3 elementos principais, que são o plano Laudato Si, para mapear justamente essa jornada, a orientação prática sobre maneiras de agir e também recursos para desenvolver comunidades, né, com essas práticas confiáveis e sustentáveis, né? Então, uma plataforma muito importante, vale a pena visitar, é só buscar ali no Google plataforma Laudato Si. Então, ela já está disponível e o Papa, com isso, né, ele quer justamente instigar as pessoas para que possam continuar pensando sobre essas iniciativas, mas, sobretudo, colocando na prática, né? Então, esse lugar é um local de formação, um local que também vai deixar diversos subsídios para que essa premissa ela possa se concretizar. Então, finalizando aqui também a fala sobre justamente essa importância, né, da encíclica Laudato Si, dos impactos que ela trouxe. Foi justamente isso, emergir, né, o debate, essa reflexão, colocar na agenda pública, né, novamente essa reflexão sobre os cuidados que o nosso planeta clama e também justamente trazer essa ideia para as pessoas, né, e trazer essa orientação inspirado no Evangelho, inspirado então em tudo que nós já tivemos, né, no âmbito social relacionado às causas ambientais, né, colocando tudo num documento com essas orientações. O Papa é muito claro, né, nós precisamos agir, nós precisamos começar a colocar em prática essas ações, então, de cuidado com a nossa casa comum, né? Ou seja, nos entendendo todos como criaturas, né? Como criação de Deus, para que nós possamos proteger a vida e para que todos e todas, toda criatura possa ter acesso a essa vida digna. Então, a carta encíclica Laudato Si, ela é fundamental, foi um marco não somente para a igreja, mas também para a humanidade, justamente nessa reflexão
sobre as questões ambientais, tá certo? Então, convido a todos e todas para que continuem acompanhando aqui os conteúdos também da Comissão Jovem do Setor da Juventude da Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigada, até a próxima!